Hoje a gente está destrinchando um pouco os dados da pesquisa Datafolha que foi divulgada hoje em relação ao governo Bolsonaro. O Wagner terminou o primeiro bloco questionando sobre os empresários, né? Então a gente tem que questionar os empresários, o que eles esperam do país, enfim, nos próximos a curto e médio prazo. Tem um dado interessante em relação a isso. A aprovação de Bolsonaro entre os mais ricos teve uma queda bastante expressiva. Foi de 41% em abril, 52% em julho, para 37% em agosto. Isso ótimo ou bom. De julho até agosto caiu 15 pontos percentuais a aprovação, então, de quem ganha mais de 10 salários mínimos. Essas pessoas começaram a se questionar, Wagner? Eu acho que sim, né? Uma boa parte dessas pessoas talvez não tivesse em Jair Bolsonaro a sua primeira opção eleitoral em 2018, né? Talvez o Alckmin, o Amoedo, outros candidatos com perfil mais liberal, tanto na economia quanto nos costumes, e sem um discurso tão beligerante. Eu acho que, então, uma parte do eleitorado mais rico que votou em Bolsonaro votou pela rejeição ao Partido dos Trabalhadores, né? E agora está revendo a sua posição, está indo, né, para uma outra visão a respeito desse governo. De fato, né, no último pronunciamento que o presidente fez na televisão, houve bateção de panelas nos bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, nos bairros nobres de São Paulo. Então, acho que isso é um sinal, né? Não sei se foi na mesma intensidade do que quando Dilma Rousseff ia à televisão, mas já houve. Então, é um sinal de que algo está mudando também nesses segmentos. Sim. Aí daí vai de encontro com uma outra questão, que é a insatisfação com a pauta que não está sendo colocada em prática pelo próprio governo Bolsonaro da forma como ele prometeu em campanha. Por exemplo, a pauta econômica em relação a essa parcela mais rica. Talvez eles quisessem uma radicalização ainda maior, com mais reformas que tramitam ali no Congresso. Que é o mesmo que acontece em relação à pesquisadora Isabela Calil. Ela esteve aqui no programa há um tempo e ela pesquisa justamente esse eleitorado, essa base eleitoral. E ela fala sobre essa base eleitoral querer uma radicalização ainda maior. Então, muitos dos descontentes com o governo Bolsonaro esperavam uma radicalização ainda maior de Bolsonaro como presidente. Ele não está entregando isso. Vocês acreditam que existe, que tem uma parcela que, por exemplo, queria sim que as armas fossem desregulamentadas para que todo mundo pudesse andar armado no meio da rua? Então, tem essa base que queria maior radicalização do governo Bolsonaro? Eu acho que não, certamente tem, certamente tem. Mas eu acho que a questão que está por trás mesmo é que essa maneira de fazer política do governo Bolsonaro, que é uma maneira um pouco similar ao que fazia o fascismo. Ele quer ser aquele que é o árbitro entre vários grupos, né? Ele constantemente procura um inimigo. Então, agora é o STF, agora são os militares, agora fulano de tal. Ele faz essa política e cria sempre inimigos e... Sim. Isso não está sendo bom para os negócios, digamos assim, principalmente para os negócios, né? Uma grande crítica da queima da floresta amazônica acabou sendo a ministra da Agricultura, que não se pode dizer que é uma pessoa ligada a qualquer outra coisa que não o grande agronegócio, né? Porque, por causa daquilo que você falou, as exportações dos outros países, etc. Se eles querem mais radicalização, de um lado, em entregar o que ele prometeu, as reformas, a Previdência não está terminada, endurecer mais ainda a reforma trabalhista, etc., etc. Eles estão em dúvida sobre se a maneira de conseguir isso é através dessa radicalização do modo de ser do governo Bolsonaro. Sim. Né? E eles, eu acho que estão preparando ali, talvez, uma alternativa, uma visão tão autoritária quanto, mas que abre mão desse discurso completamente, né, digamos, eu diria, em tese, isso é um discurso neofascista, né, que está sendo levado aí. É certo que o neoliberalismo radical não convive com a democracia substantiva, mas isso não quer dizer que ele leva muita vantagem com uma proposta neofascista. Sim. Eu acho que eles estão fazendo esse cálculo aí, né? Então tem alternativas já. Tem o governador Dória, né? Tem outros mais palatáveis. Eu acho que eles estão pensando nessa direção, os mais ricos. Né? A própria candidatura de Luciano Huck, que volta à baila, né? Um projeto mais ou menos baseado
na manutenção da ponte para o futuro do ex-presidente Temer e da pauta de reformas econômicas do Guedes, mas juntando a isso uma certa... um conjunto de políticas sociais de combate à pobreza extrema, desigualdade, o incentivo ao microempreendedorismo, uma pauta que tente conjugar meio ambiente, sustentabilidade ambiental com retomada do crescimento econômico. E um quarto ponto que eu identifico aí nesse movimento que já está acontecendo e que é alguma coisa que é um ponto de desgaste muito forte para o governo Bolsonaro, que é uma pauta liberal nos costumes. Entre essas pessoas aí que ganham mais de 10 salários mínimos, você pode pensar que a gente está falando na elite do Brasil, mas você pode pensar também que tem diretores de empresas, tem profissionais liberais, né, um médico, um advogado e tal, está aí nessa faixa de acima de 10 salários mínimos. Essas pessoas já convivem muito bem, por exemplo, com a questão de você ter, talvez, por exemplo, um homossexual na sua família. Não é um problema. A pessoa toca a vida dela e tal. Então, quando vem, por exemplo, meninas vestem rosa, meninos vestem azul, isso é agressivo a esses setores. Então, eu acho que uma parte do desgaste passa por aí também. As declarações sobre o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher na família, no mercado de trabalho. Para esses setores de mais alta renda, de mais alta escolaridade, isso também é algo que soa muito mal. Então, eu acho que o desgaste do governo Bolsonaro junto a esses setores passa pela questão dos costumes, além da agenda ambiental, além da agenda da educação e além do fato de que a economia não está efetivamente andando. Claro, faz todo sentido, Agora, um detalhe sobre uma outra pesquisa que também saiu hoje, a pesquisa XP e PESP. Foi realizada entre os dias 27 e 29 de agosto e daí traz a figura de Sérgio Moro. Moro continua sendo o maior guardião da causa anticorrupção. Ele é quem mais representa o combate à corrupção para 38% dos brasileiros, enquanto 24% acham que esse papel cabe a Bolsonaro, 18% entendem que a função cabe aos dois igualmente. E, bom, enfim, quem não acha nenhum nem outro, 16%. Com o estremecimento dessa relação nas últimas semanas, né, sobre aquele caso da Superintendência da Polícia Federal, cogitou-se a possibilidade de Moro não fazer mais parte de governo Bolsonaro, enfim, vir a ser demitido ou sair do governo. E daí essa pesquisa mostra que seria um impacto muito grande caso Moro saísse do governo Bolsonaro, porque grande parte dessa base que ele tem vê na figura de Moro esse grande herói do combate à corrupção. E algo a se adicionar a tudo isso é a questão da Vaza Jato, então o Intercept trazendo todas essas revelações, mas que parecem não atingir essa base de alguma forma. Como vocês veem, então, a figura Moro hoje no governo e qual impacto teria caso Moro saísse desse governo Bolsonaro? Então, o golpe e esse governo estão apoiados nesse meme, digamos assim, que foi muito divulgado, que é o de que há uma grande corrupção a ser combatida e que foi aprofundada nos governos do PT. Essa que é a grande questão. O Intercept, né, o jornalista Greg Greenwald, enfim, conseguiu romper o cerco que isso significava, né? Dar às pessoas a possibilidade de terem a experiência da verdade atrás disso. Sim. E eu acho que é isso que está minando o Moro, né? Porque o Moro apareceu como o baluarte disso, né? E o presidente Bolsonaro sabe que esse tipo de colocação é um dos fundamentos do seu governo, né? Se isso aí cair, uma parte da sua proposta de combate à corrupção, que até por outros motivos também já estaria sendo posta em dúvida pela própria família do presidente, enfim, outros assuntos, né? E isso aí vai ameaçar bastante essa proposta, né? Eu atribuo, inclusive, a manutenção do presidente Lula na cadeia a um momento dessa necessidade que eles têm de manter a todo custo o discurso do combate a uma corrupção. Sim. Né? Eu acho que esse é um dos problemas, né? A hora que é por isso que ele está sendo mantido preso. Se ele sair, fica claro que isso aí era um embuste. Como é um embuste? É óbvio, a corrupção agora é muito interessante o que acontece no país. A Rede Globo, no outro dia, veiculou a corrupção que aconteceu na construção do metrô. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Saiu no Jornal Nacional, em São Paulo. Isso é a Rede Globo, né? Então está claro que a corrupção foi uma prática que manteve
a elite brasileira no poder durante séculos, praticamente. Então, eu vejo isso, eu vejo que tem um problema ali, eles estão enfrentando um problema. E esse é um dos grandes problemas que eles estão enfrentando. Esses dados que a pesquisa da XP, né? XP Sim. Investimentos, que é bastante insuspeita porque é o mercado financeiro falando, né? É o Banco Itaú e tal. Eles indiretamente mostram que a popularidade de Moro hoje é maior do que a de Bolsonaro. Sim. Né? A saída de Moro do governo seria, de fato, um prejuízo enorme para o presidente Bolsonaro e o desmonte, efetivamente, desse discurso, né? Dessa estratégia de combate à corrupção, porque foi por aí também, não é, que Bolsonaro foi eleito, foi muito por conta desse tipo de estratégia. Agora, o Moro está sendo colocado em questionamento por setores cada vez mais crescente esse questionamento na sociedade civil, por duas razões. Primeiro, a gente não sabe ainda o que virá mais do Intercept e o jornalista Glenn Greenwald gosta de dizer que ainda estamos muito mais próximos do começo do que do final. Quer dizer, em tese, viria muito mais coisa por aí. O Moro, ontem, numa entrevista à Globo News, disse que é tudo a forma como é ilegal, não se sabe se foi adulterado ou não. Ele está nessa toada há muito tempo. Mas eu acho que tem um outro desgaste para o Moro, que é o seguinte: as pessoas estão perguntando, e o Queiroz? E as questões dos filhos de Bolsonaro, etc. e tal. Moro, você não vai se posicionar? Né? Eu vejo isso muito nas redes sociais, de gente que provavelmente apoiou o Bolsonaro e apoiou o Moro e que hoje espera de Moro uma postura mais independente que ele não está mostrando. Né? Então as pessoas começam a achar que é apego ao cargo, que é algum tipo de receio, que é alguma coisa que elas não estão compreendendo. Mas de toda forma, compreendendo ou não, isso tem minado a popularidade de Sérgio Moro também. Sim. Né? E de Bolsonaro, por extensão, já que depende muito dessa figura no seu governo. Queria ver uma pesquisa que me disse a aprovação a Moro no começo do mandato e agora, porque para ver, inclusive, como a Vaza Jato interfere nessa visão. Agora, vocês acham que Moro saindo do governo de alguma forma, o Bolsonaro derrete mais rapidamente? E outra coisa, chegando em 2022, caso Moro resolva sair do governo, inclusive para entrar numa chapa de outro candidato, Dória, Huck, isso faz com que Bolsonaro perca chances de competir em 2022? Futurologia, pessoal. Futurologia. Eu não sei se em 22... Eu não sei se em 22 os detentores da riqueza nacional vão ainda precisar de um governo desse tipo aí. Eu acho que talvez... Né, eles a essa altura já tenham conseguido somar forças numa outra direção. Sim. Eu não estou nem dizendo que isso é bom, né? Não sei, talvez seja até mais complicado, né? Mas eu acho que é isso que dá para avançar um pouquinho, né, nessa direção. De qualquer maneira, isso tudo depende também do avançar de uma prática democrática no Brasil. Eu acho que a democracia é a maneira de enfrentar isso. Democracia significa participação dos setores que estão sofrendo, né, que estão sendo queimados, digamos assim, né, porque eu acho que essa é uma boa imagem. E a democracia pode significar uma inflexão possível nisso, eu acho, né? Porque, afinal, os detentores da riqueza que estão no governo são uma minoria muito minoritária, são nada, né? Então, realmente é de se perguntar como é que o povo acompanha tudo isso calado, perdendo emprego, perdendo negócios, perdendo educação, saúde, com gente morrendo na fila, enfim. Essa que é a grande questão. Por isso... E já tendo, desculpe interromper, professor, já tendo experimentado outros períodos em que a vida foi melhor. Sim, claro, Sim, claro, já aconteceu, né? já aconteceu. E aqui eu não vou só falar do governo do ex-presidente Lula, em algum período do governo do ex-presidente Fernando Henrique também você houve uma melhoria do consumo, né, a ampliação de negócio, depois caiu tudo de novo. Mas assim, as pessoas experimentam, tem uma memória coletiva de uns 20 anos para cá em que as pessoas viveram, na média, viveram melhor do que estão vivendo hoje. Mas que o antipetismo não destruiu essa visão na cabeça das pessoas? Eu acho que o antipetismo mudou essa visão, porque você vai às periferias, a Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa recente, você pergunta, sua vida melhorou, piorou, não sei o quê, quando as pessoas admitem que melhorou por meu esforço próprio, porque Deus me ajudou. Quer dizer, não tem economia, não tem política pública aí, mas claro que tem, foi pela economia, pela situação, pela conjuntura e por políticas públicas de crédito, de emprego, enfim, uma série de coisas, né, de investimentos.
Mas eu acho que o antipetismo desmontou um pouco isso, né? E aí o cara começa a conectar assim, eu perdi o emprego, as coisas estão difíceis, eu não tenho mais como financiar minha casinha, meu carro, não sei o quê. Sim. É porque os caras do PT roubaram. Aí faz a conexão. Então, esse foi o meme. Essa conexão a direita conseguiu estabelecer de uma maneira muito bem sucedida. O que eu acho que essa conexão está começando a se desfazer. É isso. Até porque você tem uma série de denúncias de corrupção que vieram em governos posteriores aos do PT. Sim. E que estão aí na ordem do dia, estão em cima da mesa e as pessoas dizem, então não era só o PT, e aí começam a lembrar dos bons momentos. Isso parece namoro antigo, né? Que você, quando termina, só vê o lado ruim, depois você, não, até que foi. Até que foi bom. Teve pontos positivos e tal. Sim. Acho que a gente está vivendo um pouco isso. Sim. Né? Agora, Wolfgang, você falou sobre Bolsonaro elegendo inimigos toda semana, né? Sim, então, toda semana ele elege um inimigo diferente. E as instituições, muitas vezes, são esses inimigos. Sim, Você acha que as instituições, daí eu cito, de repente, o próprio Congresso, o STF, demoraram a agir, a tomar decisões em relação à viabilização desse governo? Uma parte das instituições, como o Congresso, por exemplo, nós temos um Congresso muito conservador, talvez o mais conservador de todos os tempos. Então, eu acho que aí, não sei. Mas em outras instituições que são muito valorizadas na população, como as universidades, por exemplo, como a questão da saúde, né? Como a questão da habitação, das políticas públicas, você lembrou muito bem. Eu acho que as instituições vinculadas às políticas públicas, elas de fato precisam reagir, certamente. E o povo precisa, a população precisa apoiá-las, porque sem políticas públicas você não consegue implementar a democracia. Porque a política pública, ela garante igualdade de condições da pessoa. Né? Essa pessoa que acha que venceu por mérito, num certo sentido a gente poderia dizer, ela até tem razão a partir de um certo plano, mas as condições para desenvolver o seu mérito são dadas pelas políticas públicas. Sim. Os pobres batalham a vida desde sempre nesse país. Isso. E eram pobres durante muito tempo, melhoraram um pouquinho a situação quando essas condições melhoraram. Sim. Então, e o SUS está destroçado. O SUS está destroçado. A questão do Minha Casa Minha Vida, eu ouvi que para o ano que vem eles estão, inclusive, cogitando cancelar o programa, não vai ter mais, inclusive. Isso. Então, assim, é isso que mexe com a sociedade de fato. É isso. Um dado que foi liberado na sexta-feira foi o dado do orçamento de investimentos do ano que vem. O último ano do governo Dilma, os investimentos foram 99 bilhões de investimentos, não é custeio. É investimentos, coisas novas. Abrir estrada, construir hospital, universidade e tal. No ano que vem serão 19 bilhões, quer dizer, é menos de 1/5. Sim. Né? E a população aumentou nesse intervalo, né? E continua aumentando. E vai demandar mais porque está desempregada. Porque num determinado momento, parte dos setores de classe C e D iam para o setor privado pagando por escola particular, por plano de saúde privado. Sim. Agora está todo mundo de novo na porta do hospital público. Isso. Então, ali é um círculo vicioso que se acumula, né? Essa é uma preocupação que eu tenho. Por mais que eu não queira, eu acho que eu sou otimista no sentido de que a democracia é a saída e que o povo é, no fundo, adepto da democracia, mas os danos, né, o desmanche do país que está sendo feito com uma rapidez espantosa. Né? Nesse sentido, as elites realmente não podem se queixar. O governo Bolsonaro, em 6 meses, desconstruiu uma quantidade de coisas que a gente achava que não ia ser possível. Sim, né? ou que ia levar mais tempo, pelo menos. O que ia levar mais tempo. Né? Agora, eu queria lembrar de uma outra coisa que também me veio à mente aqui no meio da discussão. Não vamos esquecer que uma boa parte do que está acontecendo começou no governo Temer. Né? O Temer que passou a PEC da morte. Sim. Da limitação dos do gastos públicos, do teto. Né? E isso está tendo consequências até agora. Aprovou a reforma trabalhista. Aprovou a reforma trabalhista. Inclusive está sendo rediscutida agora no Congresso também. Né? Isso. Então o Bolsonaro leva toda a má fama, mas uma boa parte dessa má fama é do governo Temer. Sim. Né? Não vamos esquecer isso. Foi esse golpe incentivado pela direita que deu início a esse processo processo todo, tudo isso aí. Sim.
Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.